muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, o espaço onde a gente conta um pouco mais do nosso ministério, das nossas verticais, com livros, com conferências, com o nosso ministério Apoia um Pastor. E hoje nós estamos aqui exclusivamente no evento da Impacto, nossos parceiros da IP Pinheiros, com o pessoal da sua mocidade, vários amigos aqui conosco, presente. E hoje estamos com dois autores. Eu já vou soltar essa bomba aqui. Olha a cara do Emílio. O que eu não estou sabendo, hein? Tem Dois autores que eu não estou sabendo. É verdade. Coisa boa. Dois autores. Estamos aqui com Alan Porto, pastor Alan Porto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar hoje, que não necessariamente seria o seu dia aqui no evento, mas está aqui conosco. Pastor Emílio, que daqui a pouco já está voltando para suas terras, mas o pessoal foi muito abençoado pela sua primeira palestra com eles, falando sobre a questão do nosso empenho com a internet, como que a gente lida com tudo isso. Sim. Tem sido uma bênção esse evento. É uma bênção ter vocês dois aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre livros, sobre repertórios. Vai ser muito legal. Beleza, vamos lá. Bora. Pessoal, como eu comentei com vocês aqui, o Alan, ele está para escrever um livro conosco, né? O Alan é uma pessoa que trabalha muito na área de produtividade, a questão de foco. E o Emílio é um contador de histórias. Essa tem sido a marca principal do pastor Emílio, contar história, mostrar como que a visão de alguém que tem experiência sobre aquele conteúdo, ela impacta na hora de ser escrito. E essa seria a minha pergunta para vocês. Qual que é a importância da leitura para a formação desse contexto, desse repertório? E aí vocês fiquem à vontade para dizer sobre essa importância. Porque eu creio que na questão do Alan, só para me prolongar um pouco mais na pergunta, a questão do foco, da produtividade é muito importante. Isso tem sido a sua marca quando a gente fala e vê você na internet. E com o Emílio, essa questão da leitura para a questão mais de criatividade. Como que eu consigo expandir esses meus horizontes? Como que fica a importância da leitura para cada um de vocês? Começo? Mais velho começa? Marcílio, é bom estar aqui contigo e com o pessoal e com o Alan. E fiquei muito feliz com essa prévia, spoiler, notícia de que vem livro do Alan por aí. Para mim, o processo de escrita, ele é, claro, algo criativo. Eu estou criando algo que não existe, que é um livro. Uhum. Esteja eu criando a partir de algo bruto, como um sermão, por exemplo, esse livro aqui de Esther, ele originalmente foi uma série de pregações. Certo. Então já tinha os sermões, mas a partir dele eu precisei criar um livro. Uhum. Ou criando livros de história, ou criando um sermão, seja o que for. Uhum. Nós estamos, conforme o assunto de hoje na minha fala, seguindo o padrão que Deus nos deu de criar coisas a partir das possibilidades desse mundo. Legal. E eu acho que parte disso é lembrar que nós somos alimentados antes de poder alimentar. Uhum. Então eu sempre busco estar lendo bons autores, seja bons autores de teologia, bons autores de ficção, estar encharcando a minha mente com formas de pensar, formas de dizer, formas de explicar. Uhum. Às vezes a gente percebe que quando você, por exemplo, está lendo muito sobre um livro de mistério, né? Tem muitos livros de detetive, mistério, sim. Sherlock Holmes, Agatha Christie, esse monte de autores. E você vai acompanhando a história e chega um momento em que você se dá conta que você já tinha todas as pistas antes. Você não estava só juntando, e quando há a revelação de quem é o assassino, isso tudo se junta na sua mente. Uhum. O que acontece? Isso é um bom contador de histórias. É alguém que é capaz de prender a sua atenção, te levar consigo e ir soltando aos poucos o que você precisa para ele te prender, para ele te amarrar. E nós pregadores, nós escritores, nós temos que aprender a fazer algo disso também. Sim. Aprender a plantar uma coisinha na introdução e colhê-la na conclusão, a trazer um pensamento indutivo que vai avançando, que vai trazendo o nosso ouvinte junto conosco, ou o nosso leitor, de forma que eu não preciso chegar e apresentar tudo de uma vez, mas eu posso ir trazendo aos poucos e planejando, e isso aqui eu vou segurar, isso aqui eu vou trazer. Então, ver gente que faz bem fazendo é essencial para me ajudar a fazer bem também. Muito bom, muito bom. Pastor Alan? Eu vejo a importância da leitura em diferentes aspectos. Um deles certamente tem a ver com isso que o reverendo Emílio mencionou, essa coisa de formar um repertório que me permita trabalhar a partir de alguma coisa, né? Uhum. Desenvolveu isso na palestra. Tem um autor que usa uma linguagem interessante, ele substituiu a palavra criatividade por uma outra palavra, porque ele diz criatividade não é exatamente criar do zero, e ele nem é cristão, mas é interessante perceber como ele fez isso. É o Murilo Gun, ele era um comediante, hoje virou meio coach, alguma outra coisa diferentão assim. Hoje, tá.
E ele diz, a gente não cria nada do zero, o que a gente faz é pegar diferentes coisas e reuni-las e assim produzir algo a partir delas. Então ele substituiu a palavra criatividade por combinatividade. É um nome interessante. Quer dizer, à medida em que a gente lê e a gente alimenta a nossa imaginação, alimenta e forma um repertório, a gente pode combinar mais elementos para criar novas possibilidades, produzir alguns outros materiais para a glória do Senhor, para o enriquecimento do homem. Então, um dos primeiros aspectos que eu vejo da importância da leitura é esse, da formação de um repertório. Mas há outros. Por exemplo, eu vejo na leitura a possibilidade tanto de expandir a minha visão, quanto de limitar a minha visão. Eu poderia surgir com uma ideia super mirabolante, super inovadora, ninguém jamais pensou nisso antes, ou talvez ninguém que eu conheça jamais pensou nisso antes. E à medida em que eu começo a ler e pesquisar e ouvir outras vozes além da minha, eu percebo, opa, alguém já pensou isso aqui antes. Aliás, homens sérios já pensaram sobre isso antes e demonstraram que esse pensamento que eu estou tendo agora é um pensamento errado e eu não deveria seguir esse caminho. Então a leitura pode limitar a minha visão no sentido positivo do termo, de estabelecer limites saudáveis. É que a nossa cultura olha para limites como se fossem coisas realmente ruins, necessariamente ruins. Mas se você está no topo de um prédio e não tem um parapeito, e de repente você sai andando de uma forma desatenta, a falta de um limite ali significa a sua morte. Então, limites podem ser instrumentos muito saudáveis de proteger a sua vida, a sua saúde, a sua produção, o seu pensamento e por aí vai. Então, a leitura me ajuda a enriquecer o meu repertório, me ajuda a ampliar possibilidades, mas também a limitar possibilidades. E a leitura me ajuda a desenvolver uma dinâmica de disciplina. Disciplina é importante para tudo na vida. Sim. E se eu quero ser um bom pai, eu preciso aprender a desenvolver algumas disciplinas fundamentais. Se eu quero ser um bom marido, um bom pastor, um bom profissional, eu preciso desenvolver disciplinas. Se eu quero ser um bom autor, eu também precisarei desenvolver alguma disciplina. Alguma eu digo porque, claro, sempre existe um caos produtivo em algum momento da vida. Né? A disciplina da leitura, e à medida em que eu desenvolvo hábitos, e com o hábito da leitura, isso me permite também criar estruturas que me permitam aplicar a disciplina em outras áreas, como também na escrita, por aí vai. Então, há muitos benefícios da leitura e de diferentes leituras para o desenvolvimento pessoal. Isso é muito bom. E tem algo na disciplina que pode nos levar, talvez, a necessitar de um compromisso. Por exemplo, o compromisso de ler com rotina ou ter uma disciplina de leitura é algo importante. Mas como eu consigo equilibrar, como vocês fazem esse equilíbrio de essa leitura de minha rotina de leitura, ela é necessária para minha disciplina, para que eu possa ler quantas páginas é necessário para isso, e também a leitura prazerosa, né? Como que eu consigo equilibrar isso? Por exemplo, eu estou para fazer talvez um trabalho de teologia, num seminário, e aí eu tenho que ler uma quantidade de 3.000 páginas, e onde entra a minha parte prazerosa disso? Eu vou ler um livro de ficção, eu vou ler um conto brasileiro. Como é que funciona para vocês esse equilíbrio entre compromisso e prazer na leitura? Eu começaria dizendo que, como o Allen bem colocou, há uma espécie de liberdade que vem no limitar-se. A disciplina traz liberdade, como dizia uma música bem antiga a essa altura da história do mundo. Mas qual que é a ideia? Às vezes a gente pensa que a disciplina vai limitar a gente, mas veja um músico, veja um guitarrista. Para ele aprender a ter a liberdade de solar e criar coisas maravilhosas, ele tem que ter gasto centenas, quiçá milhares de horas, fazendo aquelas simples escalas e fazendo aquilo 1 bilhão de vezes, para adquirir, a partir de ter entendido a estrutura, como rompê-la e criar algo diferente. Conosco não é de outra forma. Às vezes as pessoas falam, eu queria muito escrever histórias, ou eu queria escrever um livro de teologia, um artigo de teologia. Se essa pessoa não gastou já muitas horas lendo e vendo outros fazendo, ela não vai ter esse repertório que Allen falou bem, de possibilidades da sua cabeça. Legal. Como que a gente equilibra isso?
às vezes a pessoa fala, eu quero escrever um livro de história. Eu não vou falar para ela, então, você precisa passar 20 anos lendo primeiro antes de escrever. Isso é muito desanimador e até cruel, de certa forma. Mas isso tem que tentar acontecer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo as minhas histórias, eu pego bons escritores de nichos diferentes. Eu estou atualmente lendo um livro de espionagem do John le Carré. John le Carré é um clássico desse mundo de espionagem, quem gosta desse tipo de história o conhece. E é muito interessante que eu estou lendo os primeiros capítulos e eu falo assim, esse cara está enrolando. Não está acontecendo nada aqui, está só falando de não sei quem, visitando uma feira, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. Que coisa estranha. Mas eu conheço John le Carré. Eu sei que ele está me preparando, eu sei que ele está plantando, eu sei que ele está fazendo coisas que vão dar fruto lá na frente. Então eu confio no autor. É a mesma coisa quando a gente está ouvindo um bom pregador, que a gente confia, a gente sabe que é bom, e às vezes a introdução dele está meio... O que ele está falando? Não estou entendendo, não estou acompanhando. Confia, ele está trazendo algo. Às vezes o cara é perdido mesmo, mas esse é outro problema. Então eu acho que é obrigatório para a gente estar ouvindo boas referências, do mesmo jeito que o músico precisa estar ouvindo bons músicos, o escritor tem que estar lendo bons escritores, o pregador precisa estar tendo referências também. Então, uma forma de tentar fazer isso, já que o tempo é tão escasso, no meu caso, é fazer isso com forma de diversão mesmo. Legal. O meu lazer é, muitas vezes, ler bons autores. Eu boto isso no meu momento de lazer, eu carrego um livro, está na minha mochilinha ali, do John le Carré, eu vou ler hoje no aeroporto, Legal. Eu li ontem no avião vindo, eu vou estar lendo. Eu vou estar achando brechas no meu tempo para botar aquilo, para encharcar minha mente de algo bom. Você mencionou seminário. Seminário é particularmente difícil, né? Eu acho que foi a época da minha vida em que eu menos li o que eu queria ler e li aquilo que era obrigatório. Cada disciplina tinha uma carga de 1.000, 2.000 páginas de leitura, então não dava para ler muito fora disso não. Sim. Inclusive foi a época que eu menos produzi. Eu produzi os trabalhos acadêmicos. Mas se você não está num contexto de estar produzindo por prazos ou coisas específicas, você está produzindo porque você quer escrever um livro de teologia, um livro sobre sanção, um livro sobre Esther, um livro sobre o amor, seja o que for. Aí você pode se planejar de maneira que você encaixe a leitura necessária que vai estar produzindo em você a inspiração junto também. Você bota isso no seu cronograma, sabe? Legal. Eu vou desenvolver a partir desse último aspecto que o Reverendo Emílio tratou. Eu vejo pelo menos três aspectos que valem a pena menção aqui. Então, o primeiro deles é reconhecer que nós temos estações na vida. Então é isso. Por vezes eu estou em uma estação da vida em que eu estou no Martin Bucer fazendo lá o meu curso, ou no Andrew Jumper, e às vezes é um período concentrado em que de fato eu terei que deixar alguns prazeres de lado para poder dar conta de uma demanda mais específica. Talvez alguns aqui estejam estudando para um concurso, se preparando para o Enem, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Te obriga. Nesse período, então, você vai ter que deixar um pouquinho daquelas coisas que você gostaria de ler de lado para poder manter o foco específico. Isso não é para sempre, isso é uma estação, é uma fase, é um período da vida. E se você entende que é uma estação, então você consegue aguentar aquilo ou até encontrar mesmo algum tipo de alegria enquanto você faz aquelas coisas que nem sempre são as mais prazerosas do mundo. Um outro aspecto é que, por vezes, é meramente uma questão de tempo. Então, para além de estações, às vezes a gente encontra prazer em algumas leituras e tarefas que inicialmente são desafiadoras, porque o nosso paladar precisa ser refinado. Então, o que você faz com uma criança, né? Você dá legumes para ela e ela inicialmente rejeita. Dá uma batata frita, ela adora. Então, o que vai acontecer? Você precisa educar o paladar dessa criança e assim, durante algum tempo, oferecendo repetidamente as comidas saudáveis, ela poderá aprender a gostar de brócolis ou de uma coisa assim. Às vezes é assim conosco. A gente acha que a leitura por compromisso é necessariamente uma leitura ruim. Mas às vezes é só uma questão de tempo. Você pega uma teologia sistemática, você pega Do Céu Cristo Veio Buscá-la, da Fiel, e você diz, nossa, isso aqui é grosso, é pesado nos dois sentidos, né? É um livro pesado e é um livro denso. Mas às vezes o compromisso daquilo ali, aliado ao tempo, vai permitir que o seu paladar seja treinado
para você perceber como é gostoso receber certo tipo de conteúdo que é denso, que é pesado, que é consistente, mas que é extremamente enriquecedor para a sua mente e para o seu coração. Então, estações, tempo. E um terceiro aspecto, eu acho que a gente consegue encontrar algum equilíbrio ou experimentar prazer no meio dos compromissos quando a gente adiciona camadas de variedade no nosso repertório ou no nosso, na nossa demanda. Então, certamente eu tenho que lidar com o que é compromisso, leitura de demandas que eu tenho, preparar sermão, para preparar um aconselhamento, para escrever um material, eu tenho que cumprir certas leituras. Mas se eu consigo adicionar alguma variedade, separando 5, 15, 30 minutinhos do meu dia para ler outras coisas, e aí eu ajusto as minhas expectativas, né? Eu queria ler um livro inteiro do Reverendo Emílio num dia só, pegar aquela coleção e o box inteiro para matar, não vai dar para fazer isso, mas eu consigo ler 15 minutinhos por dia, então eu adiciono camadas de leveza e de satisfação, de prazer, ao longo dos dias, um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, mas certamente misturando então o trabalho, a demanda, o compromisso, o esforço, com aquilo que traz um pouco de descanso, de leveza, de satisfação. Legal, muito bom. Dentro desse contexto de repertório, o pastor citou um que está lendo hoje, mas existem outros autores aí, a gente pode falar de diretores de filme, banda, que compõem essa sua experiência de repertório. Você fala, isso daqui eu ouço muito esse autor, porque ele, para mim, é muito bom quando ele, enfim, desenvolve algo a partir disso. Isso influencia na minha forma de escrever, na minha forma de narrar, na minha forma de pregar, na minha forma de ensinar as pessoas. Isso que o Allen falou sobre variedade é muito importante. Eu acho que uma das coisas que as pessoas sofrem é justamente porque elas têm muita dificuldade em, eu vou ler vários livros ao mesmo tempo. Eu sempre estou lendo muitos livros ao mesmo tempo. 3 ou 4 de teologia, 3 ou 4 de ficção e 3 ou 4 de assuntos diversos. Claro que eu não avanço com todos, não consigo ler todos os dias. Mas às vezes eu estou no mood para pegar uma ficção, às vezes eu estou mais para teologia, e assim eu vou avançando com vários ao mesmo tempo. E às vezes as pessoas ficam muito nervosas, como, não, eu queria aquele livro, mas eu tenho que terminar esse aqui antes. Você pode ler ao mesmo tempo, tem alguns livros que são melhores lidos assim, por exemplo, uma teologia sistemática. Ninguém pega uma teologia sistemática e lê de cabo a rabo. Não dá. Ela é uma leitura para você ir fazendo aos poucos, um livro mais de consulta. Eu li ano passado, finalmente, Irmãos Karamazov, que era um livro que eu queria ter lido, mas é um livro de 1000 páginas, uma leitura difícil. E eu sabia que eu só ia conseguir ler dessa forma, se ela fosse uma leitura ao lado. Às vezes passava uma semana sem ler, às vezes uma semana eu lia 100 páginas, e assim, ao longo de 6 meses, e ao mesmo tempo que vários outros livros, eu li aquele. Então a gente pode ir avançando com vários projetos ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que as tarefas da vida, a gente vai meio que avançando com várias ao mesmo tempo. Você não para tudo para fazer só um aspecto. Nós temos muitas coisas acontecendo. Então eu creio que essa diversidade, ela ajuda a gente a encontrar a nossa voz. Como o Allen falou mais cedo, nós estamos sempre combinando, né? Não é tanto criatividade, é uma combinação de referências. Quanto mais boas referências você tiver, mais interessante vai ser o seu produto e mais unicamente você vai ser também. Legal. Aquele autor que só leu um outro autor, ele parece com ele. Aquele pregador que só escutou um pregador, ele fica quase que o imitando. Mas aquele que tem várias boas referências, ele filtra isso através de si mesmo, de sua personalidade, de seus gostos, de sua história, de seus traços, e ele gera algo bem interessante depois. Então eu acho que todo escritor tem alguns que gosta de ler, e às vezes a gente gosta de ler alguns que não tem nada a ver com o nosso jeito. Tem pastores que eu gosto de ouvir pregar que pregam muito diferente do meu jeito, e tudo bem. Mas às vezes eu pego uma coisinha do jeito dele, um detalhezinho do jeito dele que me ajuda, que me abençoa. Então tem alguns autores que eu estou sempre lendo alguma coisa deles, alguns já falecidos, da dó porque vai acabar. Uma hora eu esgoto o que eles fizeram, né? Por exemplo, mencionando um ou outro, gosto muito de ler o Carlos Ruiz Zafón, acho que alguns aqui estão ouvindo já leram. Aquele autor catalão que escreve muito sobre histórias que se passam na Espanha, em Barcelona, ali na primeira metade do século XX. As minhas histórias não se passam em Barcelona na primeira metade do século XX,
Mas aquele tipo de melancolia misturada com assombro é o que eu almejo pôr nas minhas histórias. Legal. Então ele sabe botar um tipo de clima, que é o que eu sonho conseguir também. Então eu me inspiro ao ler aquele cara. Aí eu leio David Foster Wallace, que ele tem longas digressões, mas ele é capaz de pegar coisas do cotidiano, como por exemplo, um dos seus livros, O Rei Pálido. Ele envolve o pessoal que trabalha no departamento, como se fosse a Receita Federal brasileira. Aquela turma que é especialista em saber 1 milhão de regrinhas do que pode, do que não pode, do que deduz, do que não deduz. O trabalho mais chato do mundo. Mas ele consegue ver beleza e significado em algo assim. Então eu tento também, nas minhas discussões, às vezes sobre coisas que são aparentemente banais, ver algo da beleza cotidiana, ordinária ali também. Então são coisas que eu estou aprendendo dos meus mestres e como fazendo uma combinação única que passa através de mim. E as pessoas fazem isso o tempo todo. Se nós tivermos muitas boas referências, isso vai ser melhor feito. Sim, com certeza. Muito bom. Allen. Bom, para citar algumas influências aqui, pessoas que me ajudam a enxergar o mundo de uma forma mais interessante, a gente pode pensar desde fora, né? Então, comediantes stand-up, É mesmo? às vezes falam muitas besteiras, Sim. mas às vezes me ajudam a perceber pontos de vista sobre a realidade que são cômicos, né? Que são interessantes. Eu não vou mencionar nenhum, porque eventualmente você vai encontrar materiais que não são tão adequados bons, de sim. um ou de outro, e esse é um risco. Então, colocar certo. isso num podcast da Fiel me colocaria numa lista negra pro resto da minha vida. Ia cancelar o livro, né? Mas autores de literatura, o meu gênero literário preferido são crônicas. Talvez por isso eu gosto de escrever alguns fios no Twitter contando histórias de como eu aprendo tanto com os meus filhos a partir de coisas do ordinário, né? Então, Nelson Rodrigues é um cara que... O Emílio comentou isso recentemente. Existem alguns autores que você escreve, parece que você lê e parece que eles te encorajam. Você quer sair dali já para escrever, né? Nelson Rodrigues é um cara que faz isso comigo. Quando eu leio as crônicas dele, eu saio energizado, querendo escrever alguma coisa, querendo escrever parecido com ele, pelo menos em alguns aspectos. Caminhando para um terreno mais próximo da gente, musicalmente, Andrew Peterson é um cara que trabalha a música dele com tanta imagem, com tanta beleza, que é difícil não ouvi-lo e não sair dali inspirado. No brasileiro, o Gerson Borges, para mim, é um dos que faz isso de uma das melhores maneiras possíveis. O autor da minha vida, vamos dizer assim, é Francis Schaeffer, e eu não escondo isso de ninguém. É o cara que mais influenciou a maneira como eu penso, a maneira como eu falo, a maneira como eu tento produzir as coisas. Mas para citar autores da Fiel, eu acho que é importante mencionar isso aqui, né? Então, autores que eu vejo que escrevem com sensibilidade, com imaginação e que nos servem com muita clareza. Reverendo Emílio. Eu poderia citar o Reverendo Emílio. Eu não ia falar, tá? Você forçou aí, Marcelo. A prova está aqui, depois eu posso mostrar para vocês, o nome dele está aqui. O Reverendo Emílio faz isso muito bem. Então, eu fiz um clube do livro e a gente sentou para ler Esther na Casa da Pérsia e foi muito bom, e é impressionante esse tipo de riqueza imaginativa ao mesmo tempo que você está produzindo um sermão ou um material assim. Né? Eu cito também David Paulison, porque à medida em que ele está trabalhando temas tão duros, ele escreve com muita sensibilidade e também de forma imaginativa, produzindo imagens e trabalhando casos. E um autor que me ajuda muito pessoalmente é o David Murray, que escreveu Reset. Né? Ele me ajuda, ele escreve de uma forma mais direta, mas ainda assim de uma forma simples, e que me ajuda a enriquecer um pouco da minha saúde para que eu possa produzir melhor. Então eu citaria esses 3 autores, Emílio, David Paulison e David Murray. Muito bom, muito bom. Sobre a música ainda, eu não tenho 2 ou 3 referências específicas, mas a música é essencial na minha escrita. Tanto que todo livro que eu escrevo eu faço uma playlist oficial. Os 2 têm uma playlist. Playlist oficial. Seja de músicas que eu vou citar no livro, porque eu acho que trazem algo,
seja músicas que botam o clima que eu acho que está adequado também. Legal. Às vezes é um livro mais reflexivo, então músicas mais reflexivas e assim por diante. Muito bom. A gente falou sobre a questão do livro, de publicar livros. Eu acho que seria legal entender de vocês, uma pergunta talvez até mais filosófica, o que é um livro na sua percepção, mas quando que eu devo publicar de verdade? Né? Quando que as minhas pregações, o meu ensino, quando aquilo que eu tenho escrito no meu particular, aquilo no seu coração, eu não acho que isso aqui deveria ser um livro. Na percepção de vocês dois, quando que precisa virar um livro? Aquilo que você escreveu, aquilo que você pregou, aquilo que você tem ensinado? Eu tenho uma história interessante sobre isso, se você me permite. Por favor. Eu terminei a minha graduação em teologia com 20 para 21 anos de idade. E eu fiquei muito empolgado com o meu trabalho, a minha monografia, que fazia uma análise de cânticos que eram cantados nas igrejas naquela época. A gente está falando de 2005. E um professor sugeriu, olha, eu acho que isso daí daria uma publicação. Mas eu levei a sério demais aquilo. Eita. E quando isso se junta com vaidade pessoal, né, orgulho pessoal, a coisa pode ficar ainda pior. Eu sei que eu plantei aquele negócio na cabeça e eu, 20, 21 anos de idade, com o material, achando que eu tinha uma joia preciosa nas mãos. A joia da Inódia brasileira. E que o mundo deveria conhecer o meu pensamento. Bom, naquela época tinha anualmente o Encontro da Fé Reformada lá em São Luís, a cidade de onde eu vim. E lá foi, naquele ano, logo após a minha formatura, naquele ano foi o reverendo Mauro Meister ser o preletor do evento. E eu falei para ele, super empolgado, esperando, né, um grande reconhecimento, disse, olha, eu escrevi sobre isso e eu estou querendo publicar esse material. Ele nem terminou de me ouvir direito, ele já disse assim, ele deu um toquezinho no meu ombro e disse, olha, eu acho bom você esperar um pouquinho para maturar algumas ideias e então pensar em publicar alguma coisa. Eu, que estava super convencido que sabia que o meu material deveria ser lido pelo mundo, fiquei irritado com o Mauro Meister. O que esse cara pensa que é? Quem é esse Mauro? Quem é esse Mauro? Eu já contei isso para ele, né? E naquela época aquilo pesou, mas hoje eu vejo que foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida, porque hoje eu leio aquele trabalho e eu vejo tantos traços de uma infantilidade juvenil. Certamente eu escrevi algumas verdades no texto da minha monografia, mas eu escrevi como se eu estivesse tretando no Twitter, sabe? Excesso de virilidade e de agressividade em algumas críticas, falta de gentileza e graciosidade, falta de mansidão, falta de uma reflexão um pouco mais profunda. Então, eu diria que, é claro, um jovem pode publicar um livro, a questão não é exatamente a idade, mas é que as nossas motivações precisam ser bem ajustadas. Nós precisamos considerar o foco no serviço ao Senhor e ao povo do Senhor, meramente ou mais do que meramente a autoexpressão. E nós devemos certamente considerar uma revisão de pares, em que amigos podem olhar o nosso material e dizer, isso aqui vai abençoar a igreja, eu acho que isso aqui deveria ser publicado. Então, só para citar algumas possibilidades que nos ajudariam a pensar em termos de quando publicar alguma coisa. Muito bom. Você me lembrou, Allen, de que outro dia eu achei um pendrive lá em casa. Olha lá. Aí nesse pendrive estavam os meus trabalhos da época da Faculdade de Comunicação na Universidade de Brasília. Fiquei lá entre 99 e 2003. Aí eu achei lá uma história que eu escrevi. Uma das disciplinas era oficina de texto. E o trabalho final da disciplina era fazer um conto. Como eu tenho publicado os contos, né, eu falei, cara, achei um conto perdido aqui. E eu lembro que eu escrevi aquilo, achei massa a história. Fiz pesquisa bacana, fiz tudo. A professora deu uma boa nota e tal. Aí eu fui ler. Que lixo, bicho. Que história ruim, velho.
Falei assim, a professora foi muito bondosa, ou nem leu, sabe? Uma das duas. Mas eu falei assim, eu estava todo empolgado, achando, opa, vai surgir um livro novo do nada. Eu falei, se eu der uma redimida boa nessa história, se eu trabalhar, mudar coisas, a escrita, os temas, infantilidade, de certa forma, a palavra que o Allen falou. Eu vi ali, eu tinha 19 anos fazendo aquilo, 20 anos, sei lá, alguma coisa assim, e aparece, fica claro que eu tinha 20 anos vendo aquilo lá. De novo, não é que alguém de 20 anos não possa escrever. Sim. Mas eu acho que a gente precisa aprender a se submeter a vozes mais sábias do ramo, como, por exemplo, o pastor Mauro fez com Allen. Então, às vezes você escreve um livro, você escreve uma história, você escreve um material, e você tem certeza que está muito bom. Procure alguém de confiança, seja um pastor mais experiente que já publicou, seja um editor, talvez a editora Fiel, não sei, um editor, alguém que saiba ter esse olhar crítico de falar, esse material precisa trabalhar, esse material está pronto, esse material aqui você precisa correr muito ainda. E tenha a humildade de entender que nós não somos muito bons para avaliar o nosso próprio material. E às vezes acontece o contrário também. Tem pessoas que acham que não, nunca que isso aqui tá bom. Às vezes até uma falsa humildade. Não, eu nunca vou. Você ouve uma palestra excelente, já ouvi palestras excelentes, cheguei pro palestrante e falei, você devia transformar essa palestra num livro. E o palestrante dizia, não, que é longe de mim, eu não tenho nível para isso. Uma espécie de até mesmo não reconhecer a dádiva de Deus na vida dele. E eu acho que do mesmo jeito que tem livros que foram publicados cedo demais, tem livros que infelizmente nunca viram a luz do dia porque o autor achou que não estava bom. Então até nisso tem que confiar. Às vezes a gente vê assim, por vezes tem pessoas que me mostram alguma coisa e falam, isso tá legal, tá muito bom. Eu só, não, de jeito nenhum, tá muito ruim. Não, tá bom sim. Não acredito que tá bom, eu não sou capaz de fazer algo bom. Mas tá bom, como assim, sabe? Tá, eu sugiro só acrescentar isso aqui, mexer nisso talvez, desenvolver um pouco melhor esse parágrafo. E nisso, vozes mais experientes que façam... Tem pessoas que fazem isso profissionalmente, né? Esse trabalho de acompanhamento de histórias, acompanhamento de livros, e essa editoração toda. Então, entender que você não é a melhor pessoa, talvez, para avaliar nem positiva nem negativamente seu material. Então, tem livros que você talvez tenha que passar alguns anos mexendo com eles. Sim. Tem assuntos que você começa a escrever e eles vão ver a luz do dia anos e anos e anos depois. Por exemplo, o livro de Sansão, ele foi relativamente rápido. Entre eu pregar e transformar um livro foi 2 anos, eu acho. Mas já teve material que eu precisei deixar quieto uns 7, 8 anos antes de começar a mexer de novo. Interessante. Porque cada assunto é diferente, o momento da vida, a estação da vida, como Allen falou também, é diferente. Tudo isso entra nessa composição, não tem uma regra, não tem uma receitinha de bolo, mas tem pessoas que podem te ajudar a ver esse bolo precisa ficar mais no forno. Legal. Ou essa massa está crua ainda. Um bom caminho também é começar a testar algumas ideias em cenários mais restritos ou mais limitados em alguma medida. Quer dizer, antes de eu publicar um livro que já está pronto, é o meu produto apresentado, eu posso usar o Medium e começar a escrever alguns artigos em que eu vou testando ideias e eu vou ouvindo o feedback de pessoas e assim eu vou refinando os meus conceitos e a minha escrita para que eventualmente eu tenha um material que pode ser editado ou eu possa escrever do zero um material a partir de um trabalho prévio que foi realizado. E assim eu estou seguindo uma caminhada de crescimento e não simplesmente chegando do nada e querendo apresentar um negócio para o mundo, que de repente pode ser o meu selo de vergonha, né? Enfim, acho que isso pode ajudar. Uma coisa que eu experimento, se eu posso falar também na questão de experiência, eu como jovem não gosto de reler o que eu escrevi. E esse é um ponto, acho que, do conto e talvez até do seu trabalho final, é justamente você não releu aquilo que você fez. Então, você acha que realmente está muito bom aquele seu trabalho final. Você se esforçou tanto durante meses, durante anos para escrever aquele produto, mas você não voltou para ele inteiro. Falou, poxa, deixa eu ser crítico com o meu próprio trabalho. Eu mesmo não faço isso com alguns trabalhos que entrego até mesmo no Martin Butzer e espero que o meu tutor possa ser bondoso comigo aqui nas minhas notas. Porque é uma dificuldade que o jovem enfrenta de, não vou reler aquilo que eu fiz, não vou reavaliar. O Emílio conta que esse livro aqui da Esther, o próprio do Sansão, ele já leu muitas vezes o livro de Esther. Muitas vezes. E o livro de Sansão. Eu escrevi o livro umas 5 vezes e eu li umas 20. Sabe? Pronto. Eu não aguento mais esse livro. Ainda bem que vocês gostam, porque eu não aguento mais ele. O público ama esse livro. O Allen ama esse livro. As pessoas que estão aqui, eles amam o livro da Esther, com certeza. Faz muito sentido. E aí, caminhando para uma próxima pergunta,
e eu acho que faz sentido o pastor poder responder também, quais são os desafios de olhar para um cenário, no caso Esther como um todo, um personagem como Sansão, quais são os desafios que você enfrenta? Porque esses personagens ou esses cenários já estão no consciente coletivo das pessoas. Elas já sabem quem, por exemplo, é Sansão, ou elas já ouviram falar a história de Moisés. Como que funcionam esses desafios para quebrar paradigmas quando você está escrevendo um texto ou desenvolvendo um sermão em cima de um personagem, ou quando está fazendo uma pregação expositiva de um livro, quebrar aqueles paradigmas que as pessoas já esperam. Poxa, eu já sei João 3,16, o que vai sair de novo desse texto, desse pastor? Uma das dificuldades de ensinar nessas histórias mais conhecidas é justamente essa. As pessoas ouvem você abrindo a Bíblia e falam, hoje é Sansão, não, esse eu conheço já. Vou ficar aqui no celular vendo o resultado do jogo do Corinthians, discretamente. Uma péssima escolha. Tá perdendo. Ou uma boa escolha, né, para sofrer. Então, assim, começa o fato de que as pessoas têm muitas vezes uma visão infantilizada dessas histórias na cabeça. Porque elas ouviram ou na EBF, né, Escola Bíblica de Férias, ou na salinha das crianças, sobre Sansão, sobre Ruth, sobre Moisés, sobre Abraão. E elas conhecem um trechinho, por exemplo, a história de Gideão. O que o pessoal conhece de Gideão? Conhece o começo da história Só dele. o início. O pessoal não sabe que Gideão terminou mal. Todo mundo pensa em Gideão, arrasou, depois vai ver as bobagens que ele fez depois. Mas as pessoas também têm uma resistência de não querer que você quebre isso, porque ela sente que está estragando a juventude dela, alguma coisa assim. Outro dia eu falei sobre Esther novamente, após a Conferência Fiel, num retiro. Falei um pouquinho lá e teve gente bravo comigo, falando assim, não acredito que você fez isso, eu gostava tanto de Esther, agora eu vejo ela como meio que uma vilã. Como se assim, você estragou minha infância, sabe? Nossa. E não é isso. Justamente ao humanizar os personagens, a gente tem uma visão melhor. A nossa tendência ao ler as histórias bíblicas é tratar todo mundo extremamente como heróis ou vilões. A gente quer separar os heróis dos vilões. E a gente sabe que a vida humana não é assim. A vida é muito mais complexa. Todos nós, olhando de perto, todo mundo tem um pouco de vilão. Olhando de perto, todo mundo tem um pouco de herói. Todo mundo já teve seu dia de fazer o certo. Então, a dificuldade é essa, é você convencer as pessoas de que elas talvez não conheçam tão bem assim a história que elas acham que conhecem. Como que você vai fazer isso? O processo de aprendizado, ele é um processo de desequilibrar e reequilibrar. É um processo de talvez você trazer uma informação que está lá no texto bíblico, não é inventar a coisa. Mas você vai focar em alguma informação que às vezes na nossa leitura bíblica corrida a gente passou batido. Você chama atenção a isso. Você mostra para a pessoa que ela não conhece a história tão bem quanto ela achava que conhecia. De forma, você meio que desmonta o castelinho que ela construiu para remontar um castelinho melhor. Não é para trazer algo ruim, mas é para que seja mais bíblico, mais presente. Então acontece o contrário nas duas. As pessoas tendem a ter uma visão muito romantizada de Esther, a princesinha da Pérsia. Aí você vai descobrir, você vê, essa não é tão bom assim, né? Ela tem muita coisa ruim. Mas com Sansão acontece o contrário. Em geral, Sansão, as pessoas têm uma visão muito negativa. Sim. O cara que aprontava, o cara que não se segurava, o cara que era isso, não sei o que, odeio Sansão. Alguém até me escreveu no Twitter quando eu lancei o livro e falou assim, não acredito, pastor, um livro sobre Sansão, para mim é um péssimo exemplo. Como é que você vê Sansão? Leia o livro. Eu quis responder isso, mas aí eu respondi assim, eu vejo como o autor aos Hebreus vê. Ao despelar fé, Sansão. Então a Bíblia me traz uma visão de Sansão que não é apenas negativa. Vamos ver o que tem de bom nele. O que é o pela fé Sansão? O que ele fez? E aí a gente vai explorar esse tipo de coisa. Então o desequilíbrio para o reequilíbrio é parte de todo o processo de aprendizado. E é assim na escola também. Sim, com certeza. Quando você lembra na escola, você não vê uns assuntos completamente novos a cada série. Você revê o que você já tinha visto antes, indo mais profundamente, seja na matemática, seja na história, seja na geografia, seja no português. Você está sempre reaprendendo aqueles passos que você já viu, agora mais profundamente. Seminário também não é diferente. No seminário você aprende sobre Deus, sobre a salvação, sobre Jesus. Às vezes o pessoal acha que no seminário a gente vai aprender alguns segredos que ninguém nunca soube. Na verdade é pegar essas mesmas doutrinas que se você frequentou a igreja e seu pastor foi fiel às escrituras, você já sabe. Só que você vai ver isso de um ponto de vista histórico, com uma exegese mais profunda, uma teologia comparativa, com aplicações pastorais que você não conhecia. Mas você está voltando aos mesmos temas sempre. Legal. Muito bom. Eu não sou um autor que tenha escrito ainda um material nesse sentido,
mas eu preciso produzir sermões e também são conteúdos sobre coisas que já são conhecidas. Como é que funciona para mim? Eu acho que uma das ênfases importantes, que aí junta bem essa conversa com o contexto mais amplo da conferência em que a gente está, é que a nossa época é uma época em que há uma pressão muito grande pela originalidade. Então, algumas pessoas já partem do princípio de que eu tenho que ser inovador. Todo sermão. Senão eu serei tediante, né? Tedioso. Eu tento não me preocupar muito com isso. Era o Sproul, o R.C. Sproul, que dizia: se você tiver uma interpretação que ninguém mais, em 2000 anos de história do cristianismo, teve, o mais provável é que você está errado e não o resto da igreja, né? Então, se eu crio um peso muito grande de eu tenho que ser original para que as pessoas me escutem, eu já começo travado. Então, antes de me preocupar com a originalidade, eu vou me preocupar em ouvir a Escritura, ouvir aquilo que outros autores, outros teólogos, pastores, autores têm desenvolvido acerca disso e interagir com esses elementos. Lembra da combinatividade, né? Então eu vou pegar esse repertório e também vou juntar a isso um repertório que Deus tem me dado. E aí eu diria que esse é o segundo aspecto, né? O primeiro é não se preocupar com originalidade, como se isso fosse o fim principal do homem no sermão ou na escrita, mas entender que existe um aspecto de originalidade, se é que a gente pode chamar assim, que é o fato de que você vai tratar um tema comum e conhecido, mas com uma voz que é singular, a voz que Deus te deu. Então, em termos de voz, e a voz do Emílio é uma voz incomparável, né? Ele gravar desenhos animados japoneses, porque ele é um ótimo dublador. Vou tratar como elogio. Em termos de voz, existem vozes por aí, e às vezes a gente fica limitado achando, puxa, mas o Jonas já falou sobre isso, o Emílio já falou sobre isso, o que eu vou me meter a falar sobre isso? O que eu tenho a oferecer. Mas pense que existem pessoas que estão ouvindo a sua voz e que ainda não ouviram essas outras pessoas, ou que mesmo já tendo ouvido grandes nomes, serão tocados por Deus através da sua voz singular, essa voz que fica rouca mais facilmente, essa voz meio trêmula, essa voz de pato, ou enfim, a sua voz, uma voz que Deus deu para servir, abençoar e assim enriquecer a vida de outras pessoas. Então, se você deixar de se preocupar tanto em ser a pessoa mais original do mundo e simplesmente ensinar a verdade usando a sua voz, isso já pode ser bastante enriquecedor, já pode ser um elemento que desperta a atenção de muitas pessoas. Muito bom. Caminhando já para o nosso final, né? Preciso liberar os pastores, o pastor precisa retornar para casa. Minha última pergunta seria: o que já lhe marcou dentro do Ministério Fiel, falando de livros aqui que foram lidos por vocês? Falou, olha, isso aqui, eu lembro, o Alan chegou a comentar uma história, né, do Santidade, do Riley, mas se o pastor puder indicar um livro para os irmãos, além dos nossos queridos Sansão e Esther. Claro. Um que me vem à mente é um que eu uso como... Eu sou professor de apologética no Seminário Presbiteriano de Brasília e professor de cosmovisão. Essas duas disciplinas, elas andam de mãos dadas. E na disciplina de cosmovisão, eu uso o livro do Weber, O Amando a Deus do Mundo, do Weber Campos, como o texto base do curso. Então, esse é um livro que eu lembro quando ele falou que estava escrevendo. E é um livro glorioso. Ele é um livro sobre cosmovisão, ele é um livro sobre o profeta Daniel, ele é um livro sobre um monte de coisa. E é um livro muito útil, é o meu livro texto no curso. Então eu estou sempre lá com a ajuda do Weber andando, então eu estou sempre junto. Quem quer entrar no mundo de cosmovisão, que é um assunto importantíssimo, eu recomendo começar por aí. Perfeito. Um ótimo lugar para entrar. Muito bom. Alan? É difícil falar um só, viu? Porque, deixa eu contar isso em termos de uma história, né? Eu me tornei reformado em 2002. Eu tinha 16 para 17 anos e era da Igreja Batista.
E aquele foi um ano difícil, porque eu era de uma igreja que tinha muita resistência com as doutrinas da graça, com a teologia reformada. Então eu tinha que procurar por fora materiais que me ajudassem a solidificar aquilo que eu estava aprendendo. Clandestinamente. Mais ou menos isso. E eu lembro que aquele ano foi um ano muito bom em termos de pegar os livros da Editora Fiel, sabe? Ler materiais como Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Não sei se esse livro ainda é editado. Uma Jornada na Graça. Não sei se ainda é editado. Não, você está falando de fora de catálogo já, quase. Pois é. Mas bons livros. São bons livros que foram muito importantes para mim. Eu lembro de ter lido, ainda naquela edição bem antiga, o livro do John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho. Livraço, aquilo tudo. Eu, assim, um adolescente caminhando para a juventude, aquilo foi solidificando a minha visão da teologia e de Deus. Aquilo foi muito importante para mim. Alguns anos depois, caminhando para o casamento já, eu lembro de seguir no carro com a minha noiva, e a Fiel tinha disponibilizado o audiobook de Quando Pecadores Dizem Sim. Então a gente ia no carro ouvindo o livro, e Quando Pecadores Dizem Sim foi um livro fantástico para nos ajudar a ganhar maturidade para o relacionamento que a gente estava cultivando. Nós tivemos o Matias e depois a Lúcia, e livros sobre criação de filho, como especialmente do Ted Tripp, né? Tanto Instruindo quanto Pastoreando o Coração da Criança, foram e são importantes para nós. E quando eu tive episódios aí de burnout, de esgotamento, de tensões por causa do ministério, das minhas lutas com produtividade, da falta de cuidado e gestão do meu tempo, livros como o do David Murray, como Reset, foram fundamentais para mim, para me ajudar a resgatar um pouco mais de sabedoria e equilíbrio. O Pastor Imperfeito foi muito útil para me ajudar a entender que eu sou um cara imperfeito servindo a Deus, e assim diminuir o meu perfeccionismo e o meu orgulho, a vaidade pessoal. Então, assim, nossa, a gente poderia ficar citando aí materiais atrás de materiais. Todos esses foram muito úteis na minha jornada pessoal, e isso se traduziu porque os conhecimentos aprendidos foram utilizados para ajudar outras pessoas a caminharem nas suas lutas também, observando e assim crescendo debaixo da graça de Deus. Perfeito. Muito obrigado, pastor Emílio. Obrigado, pastor Allen. E você que nos acompanhou, continue em nosso canal acompanhando os outros episódios. Temos mais episódios para serem lançados. A gente espera você aqui no próximo dia. Valeu! O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.